Casos famosos de perturbações mentais estão registrados em toda a história da humanidade. E desde as épocas mais remotas são citados por historiadores, médicos, poetas e até retratados por pintores e escultores. O imperador romano Calígula mandou o exército mais poderoso da Terra naquela época, o exército romano, ao invés de defender Roma, recolher conchas na praia, um tributo que, segundo ele, as próprias águas lhe deviam. Outro monarca romano, o imperador Nero, mandou matar a própria mãe e foi o responsável pelo incêndio de Roma. O rei francês Carlos VI, chamado de Carlos o Louco, acreditava que o seu corpo era totalmente feito de vidro e, por isso, ele inseria pequenas hastes de ferro na roupa a fim de evitar que se quebrasse inteiro, ou seja, que se partisse em cacos de vidro. Estresse, depressão, síndrome do pânico e outros temas ligados à psiquiatria serão abordados na entrevista que o pastor Denis Munhoz vai conduzir no programa Ponto de Equilíbrio de hoje. Juni Megre é formada na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Possui curso de psicanálise no Instituto Sede Sapiente. Fez residência médica em psiquiatria e psicologia médica. É pós-graduada em medicina bioquímica na Fundação de Apoio à Pesquisa e Estudo na área de saúde. Foi aprovada em primeiro lugar como médica psiquiátrica efetiva e também aprovada como médica psiquiátrica forense do Estado de São Paulo. Possui o título de especialista em psiquiatria geral pela Associação Brasileira da Especialidade. Ministrou psicopatologia e é médica psiquiátrica do Hospital Samaritano, realizando também atividade clínica e psicoterápica em consultório até a presente data. Juni Megre é chefe da equipe psiquiátrica do médico Carlos Roberto Rojais, ex-presidente da Sociedade Mundial de Psiquiatria Biológica. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Acesse o nosso site, você está vendo agora, o Facebook, Twitter, WhatsApp. Agora você pode mandar pergunta também para o nosso convidado. Nós vamos encaminhar todas as perguntas para os nossos convidados. O programa é sempre feito pensando em você. E nessa noite é com imenso prazer que nós recebemos a doutora Juni Megre, psiquiatra. Doutora, muito obrigado por ter aceito o convite. É um prazer recebê-la aqui. Igualmente. E podemos começar com um tema, a gente conversava aqui um pouquinho antes, tão atual e parece que cada vez mais ganhando uma proporção maior na vida, no nosso cotidiano, né? Que passa pelo estresse, que passa por depressão, que passa por insônia, que passa por uma série de problemas aí que parece que o homem e a mulher modernos têm enfrentado. Fala um pouquinho de um tema que muita gente fala, esse estresse, mas eu queria que a senhora tecnicamente abordasse um pouco melhor. O que é o estresse na vida do ser humano? O estresse, a palavra está dizendo, né, é uma pressão, mas o estresse é necessário para o ser humano. Por quê? Vamos imaginar lá nossos primitivos. Ele está numa caverna, aparece a onça. Como é que eu me defendo dessa onça? Esse organismo, esse indivíduo tem que ser preparado para enfrentar a onça. E o que acontece? Com o susto, essa pressão, eu libero um hormônio chamado cortisol, um hormônio que é produzido pelas adrenais, que ficam acima dos rins, são glândulas. Então, produz um hormônio, esse hormônio dá um aviso para o organismo, para o cérebro libera noradrenalina, dopamina, que são substâncias aceleradoras, prontas, que te deixam pronto para fugir da onça ou brigar com a onça. Então, se prepara para a luta. Isso. Então, o estresse não é uma coisa só negativa. É um mecanismo aí, até que você tem, né, de defesa, essa resposta ao estresse. Então, o estresse é a pressão e essa resposta que eu tenho ao estresse não é negativa. Ela pode até te salvar realmente, é um mecanismo de sobrevivência. O que acontece é que o homem foi selecionado pela natureza respondendo a esse estresse agudo. Tá, apareceu a onça, eu brigo, eu fujo e acabou. Daqui 3, 4 dias aparece outra onça, ok? E aí eu sossego. Novamente o cérebro entra, o cortisol abaixa, eu jogo serotonina, que é uma espécie de freio, eu acalmo e
fica tudo normal. O que o homem não veio, não é selecionado e não está preparado nos dias de hoje e nunca esteve, é para o estresse crônico. É o estresse todos os dias, constante, sem relaxamento, né? Sem haver esse período de descanso. E o que nós vemos hoje é o estresse crônico, não é? Até nesse dia a dia nosso que nós estamos assim, nós estamos comentando agora há pouco a respeito da televisão, né? Então a gente vai ouvir notícias e a gente ouve, então, tanto a notícia daqui, não é? Dos nossos assaltos, do outros estados, a gente ouve a situação do país e a gente ouve todo e sofre com essa situação também que está havendo na Europa, dos refugiados, etc. Sim. Então você, constantemente, você tem o mundo inteiro devido também esse bombardeio eletrônico da mídia. Exatamente. Eu li até recentemente que um imperador romano, durante a vida inteira, ele recebeu uma carga de informação que hoje um garoto de 12 anos já tem. 12 anos de idade. É incrível. É incrível. É incrível. Eu estava falando com a minha neta outro dia, ela falou, vovó, ele está saltando num desenho. Ela estava vendo lá na América do Sul. Ele vai levar um susto, viu? Porque ele vai soltar num precipício e tem uns cúmulos limbos. Que os cúmulos limbos. Eu falei, gente, ela fez ontem 3 anos. É muita informação. É muita coisa. Eu falei assim, mas onde pega? Mas é assim. Para o bem e para o mal. Não estou dizendo que seja ruim, né? Mas não, a atualidade, a realidade a realidade é essa. Esse estresse acumulado que a senhora fala, o que é? De repente pode ser assim, até do trânsito que ele pegou para ir para casa, ou de uma reunião que ele teve pesada, discutiu com o chefe, com o colega, e ele não libera essa substância química como deveria ser liberada, é isso? Por que ele não libera? Porque ele vai liberar 1 dia, 2 dias, 3 dias, até que essa suprarrenal ou adrenal, como é hoje chamada, ela cansa, as glândulas cansam, vamos dizer assim, durante os anos, não é? E elas deixam de trabalhar, elas entram quase como que numa falência. De tanto produzir cortisol, elas acabam não produzindo mais. Ou está sempre em alto nível de cortisol, depende da hora que nós pegamos esse indivíduo, da hora desse estresse. Acontece que quando tem o cortisol alto, eu jogo noradrenalina e dopamina, que são substâncias cerebrais, ok? Os neurotransmissores. E neurotransmissor é formado pela alimentação. Não é formado do nada, não aparece no nosso cérebro do nada. É formado pela alimentação. Então, eu estou gastando, em vez de X por dia de noradrenalina e dopamina, como diz uma paciente minha, eu gasto baldes de noradrenalina e dopamina diariamente. Vai chegar uma ocasião que isso falta. Então, eu não tenho mais aquela resposta adequada ao estresse. Ou porque meu cortisol está sempre alto e ele não está modulado, porque o segredo, o teu programa é ponto de equilíbrio. Exato. O segredo de todo bom funcionamento e uma boa resposta ao estresse, a essa pressão, é você estar equilibrado, ter modulação. Né? E não há mais essa modulação. Ou o cortisol está sempre alto, ou então ele já se esgotou e está lá embaixo. Ou então mesmo a noradrenalina, a dopamina estão esgotadas, ou mesmo a serotonina. Nós temos menos neurônios que fabricam serotonina, que é o freio, que é o que nos deixa tranquilos, que é o que nos deixa mais zen. Não é? Daí que a pessoa estoura. A história. Tem o que a gente fala? Uma intolerância ao estresse. Aí a mínima coisa, chegou em casa, a comida não está pronta, eu vim do trânsito, eu peguei, já estou o dia inteirinho. Já tive um dia de trabalho pesado. Pesado. Chego naquele trânsito, levo 2 horas para chegar em casa e a comida não está pronta. Aí eu tenho uma reação absurda, ou pela irritabilidade, ou então tem pessoas que começam a chorar e achar que, sabe, nada mais tem jeito, não tem mais solução. Enfim, eu tenho uma resposta inadequada ao estresse. Aí vem esse desequilíbrio emocional. Vem esse desequilíbrio emocional. Por quê? Porque bioquimicamente eu estou desequilibrado. Né? Então, esse é o mal de hoje em dia. Por isso que a gente vê também, tem tantos casos de depressão, tantos casos de ansiedade, tantos casos de bipolaridade. Bom, o indivíduo, ele nasce com uma determinada propensão a alguma coisa. Ou ele
tende para o lado da irritabilidade, ou ele tende para o lado de ser hipertímico, ou ele tende para o lado de ser ciclotímico. Tudo isso dentro da normalidade. Todos nós já falamos assim no indivíduo, esse indivíduo é de lua, sem que isso signifique uma patologia, sem que isso signifique uma doença. Sim, é uma característica uma característica que acompanha. A hora que eu tenho um desequilíbrio de hormônio ou de neurotransmissor, eu não tenho mais uma resposta adequada ao estresse. A nossa onça do dia a dia, eu não tenho mais essa resposta, o que vai acontecer? Aquele terreno, é como se eu jogasse agora a semente. Está pronto, não um terreno, mais a semente. E vai aparecer a doença que eu tenho mais, então, aí uma propensão. Seria mais ou menos quando a pessoa tem a falta da imunidade. Isso. Então, uma gripe pode se tornar uma coisa gravíssima. Exatamente, uma pneumonia, etc. Sem dúvida alguma, é isso mesmo. E a gente acaba esquecendo que existe um sistema no nosso organismo, que é o sistema psico, neuro, endócrino e imunológico. Você falou da imunidade, e é justamente esse sistema que é como se fosse um efeito em cascata. Eu altero meu psiquismo, eu acabo tendo alterações bioquímicas, eu acabo alterando o hormônio, eu altero minha imunidade. Aí você está mais propenso a qualquer doença, a pegar qualquer doença ou desenvolver uma doença. Isso mesmo. Não é? A gente até fala, né, existem estudos ainda, que as pessoas que, por exemplo, têm um esgotamento da suprarrenal, de tão cansadas que elas estão, que passam às vezes por fases difíceis na vida, né? E elas ficam esgotadas, elas acabam adquirindo, de uma maneira geral ainda em estudos, mas o que a gente vê na prática é doença autoimune. Começa a ter tiroidite, não é? Uma tiroidite autoimune, começa a ter uma artrite reumatoide, começa a ter algum problema nesse nível. E aquelas pessoas com nível altíssimo de cortisol, não é condição sine qua non, é bom a gente falar, mas a gente fica atento para quê? Para alterações das células. Alteração das células significa, se eu deixar isso ao máximo, câncer, não é? Então, não é que isso seja uma cadeia obrigatória, mas é que pode sim estar indo para esse caminho. Então, alto nível de cortisol, não é? Provoca. Pode até provocar essa alteração da célula que viria a causar o câncer. Porque altera sono. Alterando o sono, o que acontece? Eu não produzo o hormônio do crescimento que é produzido à noite de uma maneira correta. Isso a gente mede nos nossos pacientes, estão alterados, aqueles que têm problemas de sono. E alterando essa parte boa do hormônio de crescimento, as células começam a nascer já com problemas. Evidentemente, não é só isso. É preciso, na psiquiatria, a gente fala quase que sempre é multifatorial. Não é? Mas isso é um fator a mais para que haja uma má formação das células, que se renovam a cada dia. O estresse, a gente sabe que não faz bem, principalmente nesses casos que a senhora enumerou, mas sempre vem aquela história, né? Tudo bem, na vida que a gente leva, como eu posso, se eliminar não dá, como é que eu posso atenuar? Como é que eu posso conviver melhor com isso? Ou como eu posso eliminar, como eu posso dar vazão a isso? Qual a orientação que teria para a pessoa que leva uma vida numa cidade grande, com todos os problemas da cidade grande, que é transporte, trabalho, saúde, família, emprego, falta de dinheiro, uma sobrecarga de informação? Qual o segredo aí, o caminho que a senhora apontaria para a pessoa? Eu acho que dentro do possível, eu falo assim, o ideal é como uma estrela no céu, é para servir de guia, não é para chegar lá, porque a hora que a gente chegar já não dá mais. Então, é assim, dentro do possível, a alimentação é super importante, ok? Porque a alimentação não nos deixa em condições, por exemplo, de um período de hipoglicemia. Então, comer de 3 em 3 horas, comer de 4 em 4 horas. Porque a hipoglicemia vai dar uma ansiedade bem maior também, favorece. Comer substâncias que realmente sejam importantes para a formação desses neurotransmissores e para que a gente reaja bem ao estresse. Exercício físico é fundamental, porque são nossos antidepressivos naturais. São os nossos opioides, assim dizer. Então, isso tranquiliza.
Então, a pessoa que tem... O exercício físico libera aquela sensação de bem-estar. Isso. Porque está liberando as endorfinas, isso mesmo. E endorfinas têm uma estrutura igualzinha ao ópio, não é? Então, nós temos naturalmente essa defesa. A hora que a gente produz isso, a gente se acalma, né? Então, assim, tem indivíduos que o que eu recomendo, assim, todo dia. Ah, mas eu não tenho tempo. Aí Precisa arranjar. Precisa arranjar. Precisa arranjar. Se quiser viver no aquela equilíbrio... história, se você não tem tempo hoje para cuidar da sua saúde, provavelmente você vai ter que ter tempo para cuidar mais tarde em hospital ou em tratamentos. Isso. Aí você vai ter que ficar parado de vez. É verdade. E um outro detalhe, doutora, que também hoje, eu não sei se sempre existiu, mas hoje é mais divulgado, difundido, né? A história da crise de bipolaridade. Muitas pessoas falam, fulano de tal é bipolar, e às vezes eu vejo que falam assim, sem o mínimo conhecimento. Tecnicamente, como se pode caracterizar uma pessoa bipolar? Bom, como você disse, essa bipolaridade que a gente chama, na realidade é como se fosse um espectro. É como se começasse desde um rosinha pálido até o vermelho. Aquilo que antigamente se conhecia como psicose maníaco-depressiva, ou essa bipolaridade que precisa de internação, que chama a atenção realmente. Não é? Desse rosinha, vai desde aquele indivíduo que tem um temperamento já de lua, que eu digo. Às vezes está bem, outro dia não está tão bem, mas você está muito animado, outras, nem todo mundo é tratado a respeito disso. Porque até existe um temperamento, que é normal, que nós temos que ter uma pequena variação que é aceitável em todos os seres humanos. E tem também as pessoas que aí vão ter um quadro mais grave, tanto quando a gente fala em bipolaridade, na realidade a gente está falando também em quadros que tendem para depressão e quadros que tendem para mania, não é? Mania não é no sentido de ficar assim, vamos pôr tudo em ordem, porque muita gente confunde, mas mania no sentido de estar uma expansão do eu. Eu posso tudo, eu faço tudo, eu tenho uma hiperatividade, eu não durmo, não é? Então, esse é o quadro maníaco, chama uma expansão do eu. Eu posso tudo, não é? Muitas vezes vem acompanhar também de uma alegria extrema, mas nem sempre. Então, esses indivíduos que misturam essas fases de maior queda no humor e às vezes uma hipertimia, que é uma atividade muito grande, eles podem, como a gente estava dizendo, serem só uma questão de temperamento e nunca ser cuidado, como pode acontecer, que a gente fala num transtorno bipolar, que é mais simples, ou menos perigoso, que é só quando o indivíduo toma um antidepressivo, é que a gente vai ver uma fase de mania. Então, o indivíduo fica hiperativo, o indivíduo não dorme à noite, ele começa a fazer uma tarefa atrás da outra. O antidepressivo seria porque a pessoa já não está se sentindo bem. Isso. Então, ele está meio desanimado, etc. Ele toma o antidepressivo. Isso. Aí aparece esse sintoma. Aparece esse sintoma, só quando provocado pela medicação antidepressiva, tá? E tem aqueles indivíduos que vão ter, independente de medicação ou não, independente de qualquer outro estímulo, eles vão ter fases onde eles ficam deprimidos e pelo menos uma fase na vida onde eles ficaram assim muito hiperativos, né? E tendendo a ter muitas tarefas, a não dormir, a ficar ou eufórico, muito alegre, ou então irritado demais, ou agressivo muitas vezes. Então, é como se a gente tivesse um polo para menos e um polo para mais. Então, os indivíduos que têm essa mistura, é que a gente fala que é um bipolar. E só é caso de doença, ok? Quando realmente o indivíduo está naquela fase última, naquele vermelho intenso, onde ele espontaneamente vai tendo crises, tanto ou maníacas como depressivas, e aí precisa ter um controle muito maior. Antes desse vermelho intenso, antes desse quadro último, às vezes só interessa para o psiquiatra mesmo saber. Por exemplo, se eu vou tratar uma pessoa que vem aqui por uma depressão, mas eu vejo que ele tem umas características, por exemplo, de bipolar. Uma irritabilidade, ok? Ele teve já uma fase de não dormir à noite, de ficar fazendo muitas atividades. Para mim vai interessar porque antes
antidepressivo, eu tenho que colocar um estabilizador do humor. E vou ver se necessita ou não de um antidepressivo. Então, o psiquiatra é muito importante, porque indica como eu vou começar esse tratamento. Ok? E eu tenho que explicar para o paciente tudo isso, porque senão ele fala, eu sou bipolar, pelo amor de Deus. A pessoa tem que ter uma orientação técnica correta. Exatamente. E essa passagem, doutora, desse extremo aqui, do rosinha, como a senhora falou, rosa bem clarinho, para o vermelho. Às vezes acontece uma contramão, de repente a pessoa, ela estava aqui no rosa, ela chegou no vermelho agudo, ela volta para o rosa, para o vermelho, num curto período de tempo? Pode. São esses que a gente chama de cicladores rápidos. Eu pergunto porque eu conheci uma pessoa que a esposa dele tinha esse tipo de problema. Ela passava de um período para o outro, assim, de uma euforia para uma tristeza em segundos. Em segundos. E essa pessoa, então, tem que ser tratada mesmo, como um caso de bipolaridade. E aí, já num caso, a gente considera como extremo. Uma vez desencadeada a doença, chegou a esse extremo, esquece o rosinha, claro. Você tem que ir lá tratar realmente como um quadro de bipolaridade. O que isso significa? Significa sempre que antes de qualquer medicação, da fase que a pessoa esteja, seja ela depressiva ou maníaca, eu tenho que colocar um estabilizador de humor. Um remédio que é como se fosse uma viga na parede. Tem os tijolos, mas tem uma viga na parede segurando. Então, esse estabilizador de humor não deixa nem para cima nem para baixo o humor. Então, eu coloco isso e depois eu coloco ou o antidepressivo ou o remédio que realmente abaixa um pouquinho toda aquela euforia ou irritabilidade ou aquela hiperatividade. E a depressão, conheci, não sei se o termo técnico, me desculpe, eu sou leigo no assunto, mas se o termo técnico é esse ou não, a depressão pós-parto, que me parece que acontece quando, logo após, lógico, a criança nascer, parece que a mãe, ela sofre uma tendência de se afastar da criança ou de uma certa rejeição, é isso mesmo? É isso mesmo. Existe logo após o parto uma grande variação de hormônio, não é? Então, aquelas mulheres que têm já têm durante a vida, desde a primeira menstruação, já tem uma alteração de humor mais acentuada, são as pessoas, às vezes, que a gente fica mais atenta para ver se vai ter realmente uma alteração maior após o parto. Por quê? Isso, assim, de repente abaixa de uma maneira violenta, estrógenos, progesterona, etc. E a mulher passa para outro nível de hormônio. E tem uma subpopulação de mulheres que é muito sensível a essa variação hormonal. Mesmo essa variação normal, que é de todas as mulheres. Então, nesse período, elas sentem muito mais essa variação. Então, essas mulheres estão sujeitas a essa depressão pós-parto. Vamos dizer, é uma depressão menos grave quando essa depressão começa em torno do terceiro dia pós-parto e é quase que uma melancolia, uma estranheza do próprio corpo. Então, isso é uma coisa menos grave, ok? Então, uma depressão que geralmente passa em alguns dias. Agora, quando ela aparece depois de 2 semanas, mais ou menos, e essa depressão com um distanciamento do filho, até às vezes, realmente uma raiva do filho, não querer cuidar, querer afastar o filho. Isto aí começa a caracterizar essa depressão pós-parto. A depressão pós-parto não é diferente de outra depressão, a não ser por essas características. Aquilo que é tão comum nas mulheres, de quando nasce um filho, ter aquele sentimento meio uterino, né, de proteção, de querer, de ternura, essas mulheres acabam não tendo. E achando que nunca mais vão amar os filhos, que nunca mais vão querer os filhos. Isso passado esse quadro, elas realmente voltam a amar e serem ótimas mães. Não é? E é um quadro, às vezes, até grave. Não é? Pode vir acompanhado de sintomas psicóticos, do tipo, ter uma perseguição aqui em relação a mim, e por isso que eu estou assim ruim, por isso que estão querendo afastar meu filho. Não é? Enfim, é um quadro que pode ser muito grave, tem que ser acompanhado realmente de perto pelo psiquiatra. Então, nesses sintomas, a senhora aconselharia aí, no caso, o companheiro, alguém, a sempre procurar um profissional? Imediatamente. Porque eu não sei se foi aqui no Brasil, mas não foi no exterior, no país da Europa, eu não me lembro o país, que teve até um caso de uma mãe que tentou jogar a criança pela janela.
Exatamente. E existem casos aqui, nós temos casos aqui, né? E é grave, sim. Por isso que tem que ter um acompanhamento muito de perto. Às vezes até semanal a gente faz, não é? Se não internação, num caso desses. Doutora, se fala também muito que hoje em dia o jovem, pela cobrança, pela vida, o jovem que eu digo adolescente já, né? Pré-adolescente e adolescente, porque ele faz escola, ele faz inglês, ele faz esporte, faz música, natação, judô, uma série de atividades, quer dizer, a agenda dele está super lotada. E, de repente, uma criança com 8, 9 anos de idade. Eu li recentemente que isso daí também torna um ambiente propício para a geração já desse estresse da vida moderna. Quer dizer, às vezes a gente olha uma criança de 8, 9 anos, não imagina, mas ele já está sendo bombardeado com isso? Já. É aquilo que nós estamos comentando. A gente tem que imaginar que o nosso organismo tem limites. Às vezes a gente esquece, se esforça, faz mais uma coisinha. Não, disciplina é bom, claro que é bom, mas tudo tem que ter um limite, tudo tem que ter um equilíbrio. Porque se eu exagero na pressão para uma criança ou para um indivíduo, seja ele quem for, eu começo a ter respostas a essa pressão. Respostas essas que não são num psiquismo que vaga pelo espaço. É um psiquismo que é baseado em hormônios e neurotransmissores. Se eu acabo esgotando essa suprarrenal, por exemplo, crianças que passam por traumas ou que são muito exigidas, se eu acabo esgotando essa suprarrenal, ainda quando ela é pequenininha, eu altero esse cortisol, eu já começo a ter um terreno propício a realmente alterações do transtorno afetivos. Eu vou ter irritabilidade, eu vou ter ansiedade, principalmente, né, no caso, irritabilidade e até depressão mesmo. Né? Então, a gente tem crianças mesmo que são super solicitadas, super disciplinadas, e tudo isso tem um preço. Então, quando a gente também exige muito da gente, lógico, é a mesma coisa de uma criança ainda. Tudo que a gente faz para o corpo, um dia vai ser cobrado. Vai ser cobrado. Vai ser cobrado. Não existe... Não, eu estou me esforçando, eu vou conseguir. Claro que precisa, mas até um limite. Tem que se saber estabelecer, né? Tem que se saber. Doutora, isso. Eu queria agradecer a senhora. Foi um prazer recebê-lo. O nosso tempo está terminando. Eu queria deixar à disposição da senhora algum tema que eu não perguntei, algum recado que a senhora queira passar ao nosso telespectador. Por favor, fique à vontade. Eu agradeço muito estar aqui. Eu acho que é muito importante a gente poder transmitir essas coisas também. E esse cuidado, eu acho que a gente precisa ter com o cérebro, né? O cuidado na alimentação, no exercício físico, no sono, nas férias, e largar um pouquinho, não é, às vezes, a notícia, essa hiperatividade. E esses cuidados são necessários, não é, para o nosso dia a dia. Então, é uma questão mesmo de equilíbrio, a gente saber dosar a nossa vida, saber também equilibrar o estresse, inclusive para as crianças, como você falou. Tá Doutora, bom? Muito obrigado. Eu que agradeço. Foi um prazer receber a senhora aqui. Igualmente, igualmente. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.